Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Você já se deparou com o termo Web 3.0 ou Web 3, mas não entendeu muito bem o que ele significa? Ou não fazia ideia que a internet passou por fases distintas? Pois é, a internet pode ser considerada um projeto sempre em construção. Por esse motivo, desde a sua criação, as diferentes maneiras de se usar a internet configuram fases que receberam o nome de Web 1.0, Web 2.0 e agora Web 3.0. E a Web 3.0 refere-se ao uso da internet por meio de redes descentralizadas, assim como a do Bitcoin e a da Ethereum. O fator descentralização tem um papel importante nessa fase, pois auxilia justamente no que gerou discussões na Web 2.0. O fato de o controle da internet se concentrar nas mãos de poucas empresas, mas muito poderosas. A descentralização da web propõe que nenhuma entidade detenha o controle sobre a rede, mas que mesmo assim todos possam confiar nela. O fator que torna isso possível é a aplicação das mesmas regras estabelecidas na programação da rede, tanto para usuários quanto para operadores. Mas essas regras são conhecidas como protocolos de consenso. E como a Web 3.0 tende a evoluir em 2022 e qual o impacto disso tudo em nosso dia a dia? Quem responde essas e outras questões é o nosso convidado de hoje, o Dr. João Benedito dos Santos Júnior, que é professor da PUC Minas e também é perito em crime cibernético. Nós estamos no ar. Olá, uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Postos e ao Jornal 360 nessa quinta-feira, já estou quase na sexta, vocês viram, né? Quase véspera de carnaval. Você é muito bem-vindo, você pode e deve sempre participar, comentar e interagir. Estou muito feliz hoje porque a agenda desse moço não dava muito difícil também, gente. É cybercrime, é PUC voltando, é filha. Tá fácil de trazer aqui não, professor. Seja bem-vindo, João. Que delícia ser aqui com a gente para mais um super bate-papo sobre coisas muito interessantes e terríveis que estão acontecendo. Pois é, cara. O primeiro é uma alegria estar aqui com você de novo, né? E em nome da nossa PUC Minas, a gente agradece muito a todas as oportunidades que você já nos deu, né? E sempre é realmente uma satisfação estar aqui. Realmente, o espaço cibernético sempre nos traz novidades, né? E nesses últimos dias lamentamos, infelizmente, né, os ocorridos lá entre a Rússia e a Ucrânia. E que passa de alguma maneira também pelo espaço cibernético, porque de ontem para hoje observamos movimentos atípicos dos cyberatacantes da Rússia em direção à Ucrânia, e usando até mesmo outros países como ponte, como foi o caso do nosso Brasil, né, que serviu como ponte. Eu vou querer entender tudo isso, professor. Você vai ajudar a gente, nós aqui leigos do lado de cá, né, gente? O professor sempre vem aqui, aquele banho de conhecimento, ajuda a gente a entender como é que tudo isso acontece. Não vou falar embaixo do nosso nariz, vou falar em cima, né? O que acontece lá para cima, né, bem professor? E você comentava da Web 3.0, realmente é uma transformação muito grande, porque nós estamos acostumados com a web, com essa coisa de os conteúdos estão em algum lugar e eu vou lá e busco. Trago, né, e uso isso de alguma maneira. É o famoso modelo cliente-servidor, né? Alguma máquina está servindo, alguma máquina está consumindo. A Web 3.0 traz uma revolução de forma, de estrutura, de pensamento, uso massivo de inteligência artificial, o metaverso. Nossa, surgindo, eu quero falar disso tudo aqui. Você não tem noção do que te espera aqui hoje. Primeiro eu quero saber se a dona Manu está bem, aquela moça linda. A Manu está uma belezura, como você diz aqui em Minas. Deixa um abraço naquela moça linda. Eu deixei, ela viria hoje aqui ao estúdio, como já veio outras vezes. É uma querida. Né? Mas aí as provas de amanhã, as aulas voltaram. O compromisso, né, que ela tem com os estudos. Pai, olha, hoje eu não vou lhe acompanhar. Você está vendo que menina, não? Mas diga a Carol que da próxima vez eu estarei lá. Estou esperando você, viu, Manu? E a volta às
às aulas, professor, como é que está lá o volta às aulas da PUC presencial, né? Que ficou tanto tempo no esquema remoto, né? 2 anos, Carol. Agora dia 16, se chegássemos ao dia 16 de março, seriam 2 anos. Professor, caramba. Exatamente. Então faltaram em poucos dias. É praticamente 2 anos, né? Considerado 2 anos. E o que a gente tem observado nessa primeira semana, assim, é uma alegria, sabe? Sem dúvida. Eu te confesso que na segunda-feira, quando eu entrei às 7 da manhã para a primeira aula e que eu pude voltar a escrever no quadro, que é uma das grandes emocionante, não é? eu quase chorei. Eu te entendo, é emocionante. Porque realmente era uma coisa que parecia boa, tão né? distante, tão longe da gente, porque a situação realmente não foi simples, ainda não está sendo, né? Mas já melhorou bastante. Então a PUC Minas, dentro de todo um quadro de responsabilidade, de segurança, nós retornamos e pretendemos que esse retorno seja duradouro, vamos dizer assim. Fico feliz, eu vi muita gente comentando que estava voltando, postando nas redes sociais, né? Pra começar a ver a vida, começar, né, a voltar, né, a seguir o seu rumo. Tem uns meninos e meninas que brincaram assim comigo lá na PUC, professor, eu sou um calouro do 4º período. Boa, professor, é isso mesmo. E eu aproveito aqui também para agradecer a assessoria da PUC, que é sempre incrível com a gente, sempre muito disponível, toda vez que a gente entra em contato, eles são assim, respondem na hora, rapidinho, ainda escreve que estão torcendo para dar certo, né, Bruno? Abraço pro Bruno. Ô, professor, quero falar um pouquinho aqui da segunda fase da internet, para situar aí os nossos telespectadores. Ela durou aí do início do milênio até os dias de hoje, né, vamos dizer assim, marcada justamente pela interação dos usuários com as plataformas, na era da interatividade. Porém, o fato da internet ter se tornado mais colaborativa, né, e interativa, nós pagamos o preço disso, que foi o fornecimento dos nossos dados pessoais. Exatamente. E essas empresas, né, que detêm essas plataformas, que levou a essa centralização do controle da internet. Então, a minha pergunta é aqui, se você pode comentar esse lado negativo que a gente vive, né, para a gente poder entrar no que vem de possibilidades com a Web 3.0. Então, Carol, embora a internet tenha quebrado, acho que uma das coisas mais fantásticas que a internet trouxe, né, foi um pouco assim do fim das barreiras geográficas. Maravilhoso, isso é incrível. Essa coisa de você ter um globo só, né? E nós, seres humanos, ainda continuamos com essa bobagem de território, de fronteiras, aquilo lá mais. Tá aí, ó, a Rússia, olha aí, ó. Não é? Tá aí a Lutando Rússia, por poder, né? Vidas sendo ceifadas por causa de limites geográficos. Isso é de uma imbecilidade. Uma boçalidade, se me permite, uma boçalidade. Sem tamanho, né? Talvez daqui uns 50 anos nem tenhamos mais essa divisão de países e outras coisas assim, né? Porque eu acho que a tecnologia vai nos impor um pouco isso. Mas essa maravilha que foi a comunicação global, nunca experimentamos algo como a internet, né? A internet é transformadora por isso, porque ela realmente veio e mudou a lógica de negócios, lógica de aprendizado. Comportamento humano, lógica de né, comportamento humano. Então ela mudou muita coisa, né? E nós fomos aprendendo com o passar do tempo a como lidar com tudo isso. Foi tudo meio a forceps, né, Carol? Porque se você pegar 1993... a internet chega no Brasil, então tem 30 anos. Pouquíssimo pouco tempo. Para tanta coisa. Se você comparar com ciências como a medicina, o direito, que são seculares milenares, a computação, a tecnologia é uma jovem senhora, né? Então é tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. E nós fomos nos adaptando. Sim. O preço que nós pagamos é justamente esse que você falou. Nós nos entregamos demais, porque as ofertas eram muito tentadoras. Aplicativo para isso, aplicativo para aquilo outro, posta aqui, curte ali, compartilha acolá. Então, a gente foi se entregando a essa lógica das plataformas e elas foram se tornando poderosas. Então, nós tiramos, entre aspas, o poder das mãos de governos e colocamos na mão de empresas, que nos trouxeram maravilhas, mas nos cobram um preço relativamente caro. Então, hoje nós estamos no meio da era dos dados, onde nós temos empresas ganhando mais dinheiro compartilhando e vendendo dados do que produtos. E você que lida nisso no dia a dia... Eu costumo brincar, né, que o petróleo são os novos dados, não né, adianta, professor? Petróleo, você tem dados, hoje você não tem porque, fortuna na mão. Até porque os dados são fontes inesgotáveis de transformação, de informação, de conhecimento. Então, quem se apropria dos dados e sabe lidar com eles está na frente, mas está muito na frente. Então, as plataformas perceberam isso já, como você disse, há 20 anos. Quando você pega o Facebook surgindo ali em 2003, 2004, os caras já miravam isso, né? Aplicativos como nós temos, os smartphones são de 2007, Ficamos 2008. dependentes, né, de aplicativo para tudo. Então essa dependência tecnológica, a gente observa isso no dia a dia. Tem gente que se sair de casa sem o smartphone volta para buscar, né? Porque não se sente pertencendo ao mundo sem aquele aparelho.
Então, esse preço que nós pagamos, que os nossos dados estão sabe lá onde, na mão de sabe lá de quem, eu acho que esse preço é muito alto. E essa nova fase da internet no mundo, ela vai precisar olhar para isso. Por quê? Porque na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, legislações específicas estão surgindo e sendo implementadas para colocar uma certa ordem na casa. Engatinhando ainda. Engatinhando ainda, mas a Google já teve problemas sérios na Europa por desrespeitar alguns termos da Lei Geral de Proteção a Dados Europeia. Os caras quase saíram de operação na Europa. Então ali foi um sinal de alerta. Opa, se não nos adequarmos, não tem como operar. No Brasil, a nossa Lei Geral de Proteção a Dados ainda é mais tímida, começando, mas já tem uma punição ou outra acontecendo. E isso, dentro de uma década, vai virar uma cultura. Então nós estamos numa fase assim, tecnologia abundante e cada vez mais transformadora. Acho que o metaverso é a grande novidade da história. Ah, nós vamos falar muito de metaverso. Nós vamos falar disso, né? Ou se vamos. E, por outro lado, uma sociedade muito exposta e governantes, legisladores tentando entender o que fazer. Eu acho que é um período, Carol, de mais uns 4, 5 anos, de muita turbulência. Né? Por exemplo, fake news, não se sabe direito o que é, o que não é, como punir, como verificar. Né? Na perícia a gente recebe demandas o tempo inteiro sobre isso, mas isso aqui, fulano cometeu um crime contra ciclano. E quando você vai periciar, de repente não é exatamente um crime. Certo. E outras coisas que não parecem crimes, são crimes perigosos. Você acha que poderia ter mais informação nesse sentido? O governo entrar com políticas públicas de trazer esse tipo de informação para as pessoas? Acho que está demorando demais, Carol, para os nossos governantes perceberem que rede, pensamento em rede, dados, informações, mundo digital, que até o nosso Congresso acabou de aprovar a proteção a dados como direito pétreo, fundamental. Então, o que mais que falta para os nossos governantes entenderem que proteger a sociedade do ponto de vista do pertencimento ao mundo digital é uma missão do governo. Só que aqui no Brasil não é isso que acontece. Isso foi delegado às empresas, aos provedores, às plataformas, a cada um de nós, cada um que se vire para se proteger, instalando antivírus, fazendo isso, fazendo aquilo. O Brasil sempre tirando, né? Os governantes sempre tirando. Bastante. Desculpa o perdão da palavra, Bastante. O deles da reta, viu, professora? É sempre isso que acontece. O que é uma visão bastante diferente, por exemplo, se comparada com a Europa. A Europa tem essa preocupação, não é de hoje. O cidadão europeu se sente muito mais seguro no espaço cibernético do que nós, por exemplo. Os Estados Unidos... A gente tem no Brasil pessoas capacitadas para isso? Falta só incentivo? Nós temos. Eu acho assim, a capacitação profissional do engenheiro de computação, do cientista de computação brasileiros, essa capacitação é muito boa, muito boa. Né? Muitos de nós formados no exterior, com longa experiência. Está aqui o professor, viu, gente? Bota longa experiência ali. Esse ano está completando 33 anos. Olha isso, gente. Então, assim, a gente viveu toda essa transformação. Lá na PUC Minas, nós formamos gente com uma qualificação exemplar para o país. Então, nós temos condições. Porém, Carol, o que acontece é que, muitas vezes, o profissional brasileiro de tecnologia, ele vive apagando incêndio. Porque a infraestrutura é tão remendada, é tão improvisada em muitos cantos do Brasil, que o profissional mal dá conta de fazer aquilo funcionar. Ele não tem condições de inovar, de pensar em novos serviços, o que em outras partes do mundo, como na Ásia, no Japão, Estados Unidos e na Europa, isso já acontece diariamente. Então essa é a distância que nos separa dos países um pouco mais avançados que nós. Professor, ainda em relação ao Web 3.0, como é que fica a questão da segurança? Já que os nossos dados pessoais estão lá nas mãos de grandes empresas, a gente sabe disso, podem ser vendidos a qualquer momento, até mesmo hackeados. O que muda? Então, assim, eu acho que lentamente nós estamos tendo consciência de que os nossos dados estão em lugares que nós não imaginamos. O que muda, Carol, é que aos poucos nós vamos começar a exigir das plataformas, das empresas, que elas nos informam onde é que os nossos dados estão. As pessoas vão compreender que elas têm esse direito. Exatamente, exatamente. Porque hoje, eu entro em qualquer aplicativo, eu sou obrigado a assinar um termo de aceitação, senão um aplicativo não funciona. Que ninguém lê, né, gente? Todo mundo só aceita. Infelizmente. Essa é a verdade, né? Ali eu forneço alguns dados. O aplicativo não me diz se esses dados estão guardados no Brasil, no Canadá, no Zimbábue, na China, na Austrália. Para que eles vão ser utilizados, né? Para que vão ser utilizados? Então, eu acho que essa consciência mais global de que o dado virou um ouro, como você disse, isso vai acontecer e vai marcar.
Porque toda tecnologia que não compreender isso, eu acho que a médio e a longo prazo ela estará fadada ao esquecimento. E as plataformas e tecnologias que compreenderem isso, que o dado é importante para o seu titular, essas plataformas vão permanecer. Mas é um trabalho ainda de médio para longo prazo. Mas a gente está aqui para isso, professor. Exatamente. Para falar disso, e quantas vezes precisar, a gente volta, fala, informa, porque as pessoas precisam de informação, né? E essa é uma das responsabilidades do 360, sempre levar informação para as pessoas. Dúvida. Como é que a gente usa a Web 3.0, professor? Porque a gente quer usar uma rede social, a gente baixa um aplicativo, né? Aceita lá o termo que a gente não lê, né, gente? Essa aqui é a verdade, sejamos sinceros. E como é que a gente usa a Web 3.0? Na verdade, assim, nós não vamos perceber grandes mudanças do ponto de vista do navegador, ou de um aplicativo, ou de uma plataforma. Da parte física que você fala? Da parte física, da parte visual das coisas, as coisas continuam um pouquinho iguais. Só que tem uma novidade importante. Nós estamos muito acostumados com a informação em dispositivos que nós podemos chamar de clássicos. Certo. Um televisor, um smartphone, um notebook, um computador desktop. A internet 3.0, ela vem com a ideia também de conectar coisas, a famosa internet das coisas. Já falamos sobre isso aqui, né, professor? Exatamente. Então, nós vamos começar a perceber a conectividade com coisas que nós nem imaginamos. E isso vai dar para nós também uma ideia de aldeia global muito mais forte do que nós temos hoje. Então, se você imaginar o seguinte, olha, um carro vai sair de fábrica conectado à internet, sem necessidade de qualquer configuração, né? A minha casa, ao ser construída, ela estará conectada à internet, na sua construção, né? Então, isso muda muito a nossa lógica do que é a internet. A gente está muito acostumado com a internet como rede de equipamentos. E ela vai virar uma rede cada vez mais de coisas. E você acha que é uma mudança, mais uma mudança comportamental que o ser humano vai passar? Dúvida. Mudança de negócios, de economia, a gente vem para uma nova fase? Eu acho que o metaverso, ele inaugura essa nova fase da internet. E o metaverso, porque a gente vai falar do metaverso. Não, mas vamos conversar, aqui a gente conversa tudo. Eu acho que esse link é muito importante. O que é o metaverso? Eu tenho respondido essa pergunta com alguma frequência, porque fica uma dúvida. Bom, muitas dúvidas, professor. Verso é lado, né? Como se fosse o verso de uma folha. Então, nós temos tradicionalmente o universo como único lado de tudo. Certo. Agora os camaradas chegam e dizem assim, não, nós vamos ter um lugar tecnológico onde a Carol vai chegar lá e vai criar o avatar dela. Sim. Eu, João, vou criar o meu. Um bonequinho, viu, gente? Que é um bonequinho, um avatar, né? Um ser. E aí que está a diferença. Em meados dos anos 2000, 2005, 2006, tinha uma plataforma que prometia isso, chamada Second Life. Lembra da a segunda Second vida, né? E ali era bem avatar mesmo. As tecnologias da época não permitiam muita coisa. The Sims também, né? Isso. Só que agora nós estamos num outro momento tecnológico, de sensores, de aplicativos, de dados, de envolvimento da sociedade com o mundo digital. Mudou muito, as coisas mudaram muito em 15, 20 anos, né? Então, o que é o metaverso? Bom, então você criou o teu avatar lá, Carol. Então, no primeiro momento, você vai configurar esse teu bonequinho virtual com algumas características suas. Ele é um apresentador de TV, é uma pessoa que atua no Instagram e por aí vai. Então, vamos imaginar o seguinte, neste momento, o teu avatar lá no metaverso poderia estar apresentando outra edição do 360 independente de você. Isso é fantástico. Ele aprendeu com inteligência artificial, ele poderia estar entrevistando outra pessoa ou um avatar meu, e agora de casa, ou eu vou assistir pela TV esse nosso encontro aqui no universo, ou eu vou assistir a Carol no metaverso e o João no metaverso, que poderão estar falando de outras coisas completamente diferentes. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Então, essa lógica, ela é extraordinária, porque... e por que uma das coisas fantásticas do metaverso? As moedas virtuais. Bitcoins e por aí vai. Então eu posso agora alimentar o meu avatar, o meu bonequinho virtual no metaverso, com R$1.000 em dinheiro, uma moeda qualquer, né? Muito bem, vai ter um leilão em algum lugar. Esse meu bonequinho pode estar vistoriando o metaverso e decide comprar um carro para mim lá, sem que eu saiba. E esse carro chega lá em casa. Quem comprou fui eu? Não, foi o meu avatar. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Professor, é entender que o seu avatar ele vai ter uma vida própria dentro do metaverso. Por isso que é metaverso, é outra coisa diferente, porque hoje, né, você pode estar transmitindo o programa aqui pelo streaming. Sim, mas é o programa real, né? Ou ainda, vamos fazer uma reunião, eu abro a minha câmera, você abre a sua, e todo mundo que estiver na reunião percebe que sou eu e que é você. Agora não.
No metaverso pode ter a minha câmera real com mais 10 avatares, 10 bonequinhos que são pessoas digitais representando pessoas ou não. As plataformas vão criar novos seres digitais que podem não estar associados com pessoas. Eles podem ser seres do metaverso. Sensacional. Então, quer dizer, isso muda lógica de negócios, lógica de propaganda, lógica de produção, lógica de comércio. Comportamentos mesmo. De comportamento. Né? Mas aí vem a segunda parte, né, que é a parte que me deixa muito preocupada do metaverso, que é essa questão das identidades. Eu quero falar disso já com o professor. Antes eu quero mostrar para você que a partir de hoje, quinta-feira, a Prefeitura uniu uma força-tarefa para fiscalizar o cumprimento aí da proibição das festas de carnaval na cidade. Você acompanha e eu volto para falar da segurança no metaverso. Nesta semana houve uma reunião entre integrantes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Secretaria de Defesa Social. Haverá a intensificação de fiscalizações por toda a cidade durante o período de carnaval, desta quinta-feira, dia 24, até segunda, dia 28. Unificamos novamente as forças, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, Vigilância Sanitária. Então, todas essas forças estarão trabalhando conjuntamente para coibir principalmente os abusos, né? A central, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda, eles vão receber as demandas, repassar para a Vigilância Sanitária, que fará o atendimento, né, durante todo o período do Carnaval. Então, especificamente, nós tentaremos coibir os abusos e implantar efetivamente o decreto e as normativas que o comitê já estipulou. Durante os dias de fiscalização, a atenção estará voltada principalmente aos locais propícios para festas, como, por exemplo, em chácaras, residenciais, particulares e em condomínios. Na verdade, as festas, eventos em que existam atividades dançantes, essas estão vedadas. Então, mesmo os bares, os restaurantes que poderão inclusive ter música ao vivo, mas não poderão ter as atividades dançantes. Também serão cobrados o distanciamento adequado, né? E, de forma geral, os abusos de aglomeração. Então, esses serão os focos da fiscalização nesse período. Denúncias de aglomerações ou outras irregularidades podem ser feitas para a PM e Guarda Civil Municipal. Existem os canais 190 da Polícia Militar, que eles vão repassar imediatamente para a fiscalização, e também 153, telefone da Guarda Civil Municipal. Estamos de volta com o Jornal 360 e está fervendo aqui nos bastidores. Você acha que eu perco a oportunidade de apinhar perguntas no professor João aqui do meu lado? Essa edição reprisa domingo também, às 14h30. Vai ser carnaval, vai ser depois do almoço. Aproveita para aprender um pouco mais sobre a questão das seguranças digitais, que hoje é uma das questões importantíssimas. Professor, a gente terminou o primeiro bloco aí falando da questão dos metaversos, né? Ligando já nessa questão desse passo da Web 3.0, que iniciamos o programa. E alguns metaversos mais famosos hoje estão ligados totalmente a tecnologias, como você mesmo citou, de blockchain, né, de criptomoedas, Decentraland, Sandbox e vários outros que existem. Exato. E a minha grande pergunta aqui é: como é que as pessoas podem se proteger para acessar esses ambientes? Como é que nós seremos... Deixa eu com calma. Porque quais os riscos de identidade que a gente corre lá dentro? Deixa eu colocar aqui para vocês, gente. Se eu entrar no metaverso hoje com um avatar e quiser fazer o meu avatar ser o professor João, eu posso fazer isso, não posso? Exato. Então, eu, Carol, serei o João. E aí a minha pergunta é: como alguém vai saber quem é quem lá dentro? Aqui tá tudo lindo, né? Imagina, minha pretensão de ser o professor João, gente, vocês são pretensiosos. Agora, vamos pensar em coisas maiores de identidade mesmo, Fraudes, né? Fraudes aí, né? A gente fala de governo, né? De pessoas se passando aí por governantes, coisas realmente aí que seres e pessoas como existem no nosso dia a dia que realmente estão lá para fazer coisas ruins. Exato. Na verdade, Carol, é assim,
essas coisas que vão existir de uma outra maneira no metaverso, os vários metaversos, as empresas estão tateando ainda, né? Tentando entender o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é, o que as pessoas vão gostar ou não vão. Então nós vamos levar assim ainda algum tempo. Você até tinha me perguntado, será que nós teremos um metaverso apenas? Eu acredito que não. Porque essas empresas são muito, vamos dizer assim, elas são muito egoístas no sentido de cada um quer ter a sua visão da história, né? Não vai ser aquele o melhor. Exato. Né? E Como ter uma sempre. certa concorrência para disputar a mesma preferência do usuário, por aí vai. Hoje, de certa maneira, segurança cibernética hoje é o grande desafio que nós temos no mundo da tecnologia. Né? É claro que nós temos problemas importantes na área da medicina, na área do livre comércio, na área dos governos, na área militar. Então, desafios de tecnologia não faltam no mundo. Mas em todos esses desafios, sempre vai haver uma pergunta assim, e a segurança? Então, por isso que eu não quero puxar a sardinha para a minha brasa, né? Na questão, Pode puxar, porque professor. A segurança cibernética é a minha lida do dia a dia. Pode puxar, professor. Mas, assim, e nunca foi tão necessária. Exato. Nunca foi tão necessária. Exatamente. Então, virou uma necessidade. Né? Nos sentirmos minimamente seguros nesse imenso espaço cibernético em que há de tudo. Né? Então, hoje em dia, nós já não estamos seguros. Outro dia me perguntou assim, João, é possível, se você tivesse que... É uma resposta binária, é sim ou não. A internet, o mundo cibernético é seguro? Eu disse que não. Resposta binária, professor, é cedo para entrarmos no metaverso? Eu acho que é cedo. É cedo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos acompanhar de perto. Porque aí que está o ponto, Carol. Se eu não entrar, né, e alguém criar um avatar lá para mim, depois talvez vai ficar difícil para eu dizer que não sou eu. Entendi. Né? Então, quem tem interesse no metaverso deve entrar, ou deve se apropriar desse conhecimento, entender como é que funciona, e tão logo seja possível, criar o seu personagem digital em algum dessas plataformas que estão sendo oferecidas. Certo. Né? Porque é bem provável que tenhamos, em algum momento, uma identidade digital global. Né? Só que, como existe hoje, perfis falsos em redes sociais, aos montes. É o que mais existe. É o que mais professor? existe. Então, é difícil comprovar a identidade de alguém hoje no mundo digital que nós já temos. No metaverso será igualmente difícil. Né? Portanto, se eu faço um registro de uma identidade digital o mais rápido possível, eu diminuo essa possibilidade de alguém se passar por mim. Ou seja, se você é você, né, já, pelo menos vai lá, né, se cadastra, né, exatamente, entra, vê como é que funciona. Exatamente. Eu sempre falo às pessoas, João, é importante não ficar totalmente desconhecido, não ser aquela coisa, nossa, não sei o que é isso, nem quero saber, isso não me pertence. Pertence sim, a gente caminha para isso, não é? Eu te digo exatamente isso, Carol, porque veja, vamos pensar alguém que trabalha no setor do comércio, nas vendas do dia a dia, fisicamente falando, numa loja. Né? Existe a possibilidade dessa loja substituir essa pessoa por um avatar? Sim, essa possibilidade é 100%. Né? Portanto, eu como pessoa física, um ser real do mundo, do universo, eu preciso me preocupar, né, que a minha concorrência não vai ser outro ser humano apenas, será também um ser digital, que poderá fazer um trabalho de vendas muito melhor do que eu, até porque ele vai ser treinado com inteligência artificial. Enquanto eu tenho acesso ali a uma carteira de 50, 100 clientes que me procuram na loja uma vez por mês, esse ser digital vai ter acesso a milhões de clientes. Ele vai saber de preferências muito mais do que eu, que já sou um vendedor. Muito mais assertivo, né, muito mais professor? assertivo. Então, a quem uma loja vai contratar? Sabe? Mas para o ser digital vai ter uma carteira de trabalho? Provavelmente. Eu vou ter que pagar para esse ser digital? Sim. Mas quanto é que ele vai me cobrar? Será que é um salário como um ser físico? Para no final do mês me vender 100 pares de sapato? E esse ser digital vai vender 2.000 pares de sapatos? Nossa, é uma reflexão, gente. Vai virando, né? Mas você vê que a gente pode pegar a tecnologia, esticar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas no final das contas, nós estamos lidando com comportamento, com pessoas, com vida, com negócios, né, com relações entre seres. Mudando um ambiente, né, João? Mudando toda uma lógica. Né? Eu, às vezes, Carol, tenho uma certa dificuldade, eu falo isso para os alunos, embora a gente trabalhe com prospecção, com análise, com estudar o que vem pela frente,
Eu mesmo, outro dia eu brinquei que eu acabei de completar os meus primeiros 50 anos, né? Daqui a pouco já vou para os 52. Né? Mas quando eu digo que eu quero viver mais 50, é porque eu quero acompanhar essa transformação toda. Imagina essa transformação tecnológica. O que nós fizemos até agora é muito pequeno perto do que virá. Ou seja, o que demorou todo esse tempo para acontecer, 80 anos. Agora vai ser em pouquíssimo tempo. E assim, vai ser de uma transformação tão grande, mas tão grande, que passa por carros autônomos, que passa por internet das coisas, pelo metaverso. Nós não reconheceremos o mundo digital daqui uns 20, 30 anos. A gente vai olhar para trás e falar assim, mas a gente usava o WhatsApp. Sabe? Mas isso é muito bacana você comentar isso, porque eu vejo muitas pessoas falando, não, isso é modinha, você gosta de metaverso, é passageiro. Não é. E você falava isso quando a internet chegou. Você falava isso, é que você não põe a mão na sua consciência e não para e não pensa que quando a internet começou a chegar, né, você falava, imagina que as pessoas vão ficar em frente de uma tela, vão deixar de se encontrar, vão deixar de fazer as coisas. De usar telefone. E olha o comportamento humano como se transformou. Então a gente vem para essa nova era. Ainda dentro dessa questão de segurança, João, e citando aí essa parte de carteiras, de contas, sim, bitcoins, etéreos, sim, que é toda a parte, né, de financeira do metaverso. Se isso ocorrer, essa questão de alguns riscos de identidade, que eu acredito que isso vai acontecer, especialmente, sim, nesse princípio, né? Exato. Até, vamos dizer assim, ó, a casa ser arrumada, exatamente, a segurança chegar, né? Agora que nós estamos conseguindo arrumar o lado de cá ainda. Uma conta de usuário pode ser utilizada pelos invasores, por exemplo, para chantagear uma vítima, roubar o dinheiro associado à conta do metaverso dela e usar avatar para abordar conhecidos e pedir moeda como pagamento? Sim. Ufa, pera lá. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui de novo. Professor entendeu, nós boiamos. De novo, gente. Eu gostei do cenário que você falou. Não, vamos botar um cenário aí, gente. Vamos lá. Uma conta de usuário, né? Ele vai lá e chantageia, né? Ele roubou a vítima, a identidade da vítima, sim, certo? Chantageia essa vítima, rouba o dinheiro dessa vítima, que está associada à conta no metaverso dela, isso, né? E usa o avatar dessa vítima para abordar conhecidos pedindo dinheiro como pagamento. Sim, tanto conhecidos no próprio metaverso quanto no mundo real. Essas pontes entre o metaverso e o universo, o mundo real, Carol, essas pontes vão ser de inúmeras formas. Como já acontece hoje mesmo, né? Você tem um perfil numa rede social, uma conta de usuário no WhatsApp e é uma pessoa de carne e osso. Sem dúvida. Não é? Sem então, dúvida. Muitas vezes você tem interações que são entre pessoas, entre contas, entre perfis, de máquina com pessoa, de pessoa com máquina, de pessoa com pessoa e de máquina com máquina. Verdade. Então, essas coisas no metaverso serão imensamente potencializadas. E todos esses cenários de fraudes, de crimes. Sim, eu outro dia estava fazendo um exercício assim, muito parecido com o que você fez. Imagina, o cenário, eu adoro contar a historinha, gente, o cenário para a gente entender. Parece algo assim, de ficção, mas não é. Imagine, eu criei um ser digital lá no metaverso. Certo. Né? E é uma coisa interessante. João, alguém poderá vender um ser digital para o metaverso? Sim. Por exemplo, eu quero continuar com a minha identidade de pessoa física real. Eu não quero mais saber do meu avatar, mas o meu avatar é um avatar de sucesso. Eu posso vendê-lo. E ele vira um ser de uma plataforma. Certo. Vamos supor que usando inteligência artificial, ele vá aprendendo coisas para o lado do crime. Ele pode assassinar outro avatar no metaverso. Como é que vai ficar isso? Ele pode roubar bitcoins de outro avatar no metaverso. O meu avatar pode simular um assalto no metaverso, como aconteceria no mundo real. No mundo real. É um mundo análogo ao nosso, totalmente. É um mundo paralelo, exatamente. Então, muitas das coisas de comportamento que nós temos no universo não serão aceitas no metaverso. Muitas das coisas que nós fazemos no universo serão aceitas no metaverso de forma transformada ou muito parecida com o que fazemos. Entendi. Então, essa mistura, é por isso que a gente fala de cyborg ou cyborg. O ciborgue pode ser visto como alguém que usa uma prótese, uma pessoa meio máquina, meio humano, mas pode ser visto também um ser que é meio humano, meio digital. Como nós já somos um pouco hoje, só que com um certo controle do ser humano. O metaverso diz assim, não é o ser humano, quem controla não é mais você, é o ser digital. É o ser digital.
Respira aí, né, gente? Uau, né? Eu quero falar de tantas coisas aqui ainda. Quanto tempo você pode ficar, professor? Vamos embora, vamos ficar aqui o resto da noite. Você que manda, Carol. Ele tem que voltar, não tem jeito, é muita informação. Eu quero falar um pouquinho ainda dessa questão, saindo agora um pouco do metaverso, voltando para o nosso universo. Falar em relação a golpes, ao que tem acontecido muito, né? Adriano, coloca as imagens da Operação Hidra, que aconteceu aqui em Poços de Caldas no inicinho agora do mês de fevereiro, a gente não me engano, dia 16, tá? Se não me falha a memória. A Polícia Civil, ela prendeu 7 suspeitos aí por aplicarem golpes cibernéticos em mais de 15 mil pessoas, tá? O que eles faziam? Eles criavam sites anunciando a venda aí de produtos, né? De dropship. O que é isso, né? Uma metodologia que existe uma venda em que o lojista trabalha sem estoque. E aí, quando os consumidores formalizavam as reclamações, porque os pedidos nunca chegavam, uma média aí de 3 meses, tá? O que acontecia? Eles derrubavam o site e aí eles criavam outro site. Olha os carrinhos das pessoas que estavam... Gente, tem Porsche ali, BMW, quer dizer, era muito dinheiro. Sim. Era muito dinheiro. Gente, o que eu quero falar aqui? A gente vê essas coisas nos filmes de Hollywood, professor, né? Exatamente. Essas histórias hollywoodianas, aqueles filmes que a gente adora assistir. Agora tá no nosso quintal, tá assim, do lado da nossa casa. Como que a gente se protege? Carol, é um desafio que não é pequeno, sabe? Existem algumas regras de ouro. E parabéns à polícia Muito, né? pela ação incrível que eles fizeram. Inclusive, eu queria fazer aqui um registro, Carol, né? Que assim, a Polícia Civil de Minas Gerais, por muito tempo, a Polícia Civil de São Paulo, do Paraná, foram vistas assim como as líderes no Brasil de departamentos, núcleos de combate ao crime cibernético. A Polícia Civil de Minas Gerais tem avançado bastante. Eu tenho acompanhado relativamente de perto, já ministrei alguns treinamentos, né, na área da perícia, da identificação de crime cibernético e continuo... E que bacana essa conversa, né, estreitar esses laços, que é importantíssimo. É uma parceria formal que existe entre a Delegacia Regional de Poços com a nossa PUC Minas, né, com o nosso Laboratório de Segurança Cibernética e Computação Forense. Então, do ponto de vista pessoal, eu faço tudo que eu posso para ajudar. E do ponto de vista institucional, né, a gente também faz tudo que pode para ajudar. Então, o Dr. Cleison, a doutora Maria Cecília, o Dr. Edson, que coordena a regional. Então, são pessoas que estão muito atentas a essa mudança na criminalidade. Né? Então, muitos crimes estão deixando de ser praticados no universo real e passando para o universo cibernético, para o espaço cibernético, porque o criminoso se sente muito mais protegido, né, e oculto no espaço cibernético do que no mundo real. E é uma maravilha quando acontece isso. Mais uma dúvida. A gente faz questão de mostrar. É digno de aplausos. Significa que você não está seguro quanto você pensa. Exatamente. Né? Hoje existem pessoas que estão trabalhando. O criminoso, ele atua o tempo inteiro. E essas organizações criminosas bolam estratégias de crimes cibernéticos o tempo inteiro, influenciadas por grupos de hackers de fora do Brasil ou não. Hoje você encontra vídeos no YouTube, Carol, ensinando a cometer certos tipos de crime. Meu Deus. Está lá aberto. E como é que isso não é derrubado pela plataforma? Então, a gente monitora muita coisa, informa as plataformas, pede remoção quase que diariamente, né? Só que existe um tempo entre as coisas serem formalizadas e realmente acontecerem. E nisso as forças de segurança têm atuado para tentar prender essas quadrilhas, porque são quadrilhas que realmente atuam em diversos tipos de crimes. Não só aqueles que lesam as pessoas, mas crimes que avançam para pornografia infantil, que avançam para ataques a idosos, ataques a organizações do setor financeiro, do comércio, enfim. Os crimes são muito variados. Existem algumas regras de ouro que a gente nunca pode esquecer. Eu não posso sair clicando num link qualquer que eu não pedi, aquilo chegou para mim e eu vou clicando. Qual é a razão disso? Né? Alguém está me oferecendo um carro que custa 100 mil reais por 10? Será que eu devo clicar nesse link? Jamais. Né? Eu devo evitar me associar a perfis de estranhos. Se eu tenho lá um perfil qualquer na rede social que não segue ninguém, não posta ninguém, esse perfil tem uma enorme chance de ser falso. Eu vou me associar a ele? Com certeza. Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito atentos. Recebi uma ligação, olhei no identificador de chamadas, é o meu próprio número, é uma tentativa de clonagem. As pessoas têm que ficar um pouco mais atentas, muito né, atentas, professor? muito mais atentas. Espertas, mais atentas. Sair desse automático do dia a dia, não é Existem isso? Prestar mais atenção. Existem 6 categorias de vítimas que nós estudamos ao longo do tempo, Carol.
Tem duas categorias, são 6 categorias, mas 2 chamam a atenção. Uma é a vítima solitária, então elas são alvos fáceis para cybercriminosos, e a outra é a vítima confiante. O que é a vítima confiante? É aquela que diz assim, não, comigo não vai acontecer. Eu sei instalar tudo que é tipo de aplicativo, o meu smartphone é uma maravilha, é de última geração, no iOS não tem vírus, no iOS, na Apple não tem isso, não tem aquilo outro. Então essa confiança demais de que, não, eu faço transação, nunca aconteceu nada, essa vítima confiante demais também é um prato cheio para o criminoso, porque ele vai preparar um golpe muitas vezes baseado em engenharia social, onde ele estuda a vítima primeiro, ele sabe o teu gosto, onde você vai, o que você prefere, ele vai armar um golpe que vai te pegar assim no teu ponto fraco. Muitas pessoas caíram no do Instagram, professor. Exatamente. Iam a restaurantes, gente, vocês viram pessoas do dia a dia com aquele golpe do Instagram, já vou mostrar uma matéria para vocês, mas era exatamente isso, né? Exato. Quer dizer, fui restaurante Olívia, aqui em Poços de Caldas, abraço lá pro Luciano, queridíssimo. Aconteceu isso, Perfeito. As pessoas iam lá jantar no Olívia, né? Chegava em casa, tinha aí uma mensagem no Instagram dizendo que você acabou de jantar. Olha isso, você acabou de, né, estar aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença e tal. E por você sempre ser um cliente assíduo, você acaba de ganhar um voucher, um desconto, ou participe da nossa pesquisa, clique no link. Exatamente. Você tinha acabado de ir no restaurante. Exatamente. Então a engenharia social tem sido... Os golpes cibernéticos, de um modo geral, eles se classificam em 2 grupos. Os de phishing, que é a famosa pescaria. Eu lanço um link aleatório. Esse se enquadraria em phishing, professor? Ele é uma espécie de phishing, né, mas ele pode ter engenharia social. Sim. Porque o phishing ele é muito aleatório. Eu não sei quem é que está do lado de lá. Espalha, eu espalho e quem cai, esse link para 1 milhão de pessoas, vamos ver quem cai nisso. Sim. A engenharia social, Carol, já tem alguma coisa. Então eu já estudei, eu tenho acesso a algum banco de dados, mas acesso como? Invadir o Facebook? Não, eu comprei lá na Deep Web, por exemplo. Né? O Facebook tem dados vazados o tempo inteiro. O Instagram, todas as plataformas. Todas as plataformas. Não tem jeito. Vazamento de dados hoje é uma realidade. Temos que combater, mas é uma realidade. Então, os criminosos compram um banco de dados, então eles sabem. A Carol tem quantos mil seguidores, a Carol trabalha em tal segmento do mercado, a Carol costuma frequentar, tá? Porque às vezes postamos. Às vezes não, professor. Às vezes você. Nós postamos sempre, professor. Eu estou com um amigo... Vamos à realidade, né? Nós postamos sempre. Só que quando a gente posta, por exemplo, que eu estou com um amigo em tal lugar, uma amiga, eu acredito que aquilo vá para o servidor da plataforma e vai ficar bem protegido ali. Infelizmente não é a realidade. Sim. O criminoso tendo acesso a esses dados, ele fala, opa, peraí, a Carol merece aqui uma tentativa de golpe especializada. Não é uma tentativa qualquer. Eu vou planejar um golpe que a Carol vai cair, porque eu vou dizer para ela que eu sou um sujeito que está oferecendo novas plataformas de cursos online. Porque eu sei que a Carol ministra cursos online. A gente tem que estar muito atento. E ali professor. na pressa, Carol, você está lidando com 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem que pagar um boleto, tem que acertar uma coisa. E aparece um link ali te oferecendo uma plataforma de curso online. Pela metade do preço que você já paga pela tua plataforma, você fala, deixa eu olhar isso daqui. Pronto. Na hora. É o suficiente. É o suficiente. Gente, eu sempre falo, né? E vou repetir para você de novo. Eu sei que você já está assim cansado de ouvir falar. Tanto nas minhas redes sociais e aqui na TV, vou repetir. Não clique em link nenhum. Não clique. Nem se a sua mãe, seu marido, seu amigo, seu melhor amigo, seu namorado te mandar. Manda uma mensagem antes. Você me mandou um link? Exato. Posso clicar? Exato. Hoje foi muito engraçado. Exato. Porque eu precisava copiar um link, até link aqui da TV, e eu não estava conseguindo mandar. Gente, eu falo comigo mesmo no WhatsApp, vocês não ligam não. E aí eu não estava conseguindo entrar, falei, vou mandar para a Júlia. Olha que bacana. Sim. Eu mandei para a Júlia, eu sempre escrevo, Júlia, só um link que eu vou copiar. E eu não escrevi. A Júlia, mãe, recebi um vírus, é seu? É isso, então eduquem as pessoas que estão com vocês. Eu falei, muito bem, Júlia, arrasou. Perfeito. Ela falou, você estava me testando? Eu falei, não, foi sem querer. Mas funcionou, é isso, não cliquem. Quer dizer, ela podia ter clicado, eu, mãe, mandei para ela. Não cliquem, não é, professor? Exatamente, Carol. De forma nenhuma. E neste ano, que é um ano, aqui no Brasil é um ano especial, a gente está prevendo assim, uma eleição meio na selva, né? Porque talvez, me perdoe quem pensa diferente, mas a baixa qualidade dos candidatos, moral, de história e por aí vai, eu não tenho assim vínculos políticos, você sabe disso, então eu me sinto à vontade para falar. Ainda bem, a polarização vai acontecer. E aí, nesse cenário, o que nós vamos ter aí de link falso, de fake news, de clique aqui para assistir um vídeo do fulano fazendo isso, isso, pessoal, os cybercriminosos estão assim,
eles estão rindo até a orelha desse ano eleitoral no Brasil ser um ano polarizado. Meu Deus. Porque a nossa sociedade vai estar muito exposta, mas muito. E essa nossa ânsia de clicar, de compartilhar, nossa, preciso assistir aqui ao candidato que eu não gosto, estão dizendo quero ver o que ele está falando do outro, o que ele está fazendo aqui, o que ele está falando do outro. Nisso Deus. Você já clicou, já abriu uma porta de vulnerabilidade no seu aparelho. Ali, se for um vírus, um malware, algum software malicioso, vai coletar coisas suas, pode te colocar em risco a você e as pessoas que você gosta. Né? Então, é um ambiente esse ano, assim, muito... A cibersegurança no Brasil esse ano, a gente vai precisar trabalhar muito, porque é um ambiente muito propício para a gente triplicar, quadriplicar os golpes cibernéticos que já vem acontecendo. E vale lembrar, gente, que a PUC tem um observatório de fake news muito bacana aqui, criado pelo professor, né? Ideia genial, os alunos que estão sempre lá fazendo toda a leitura desse, quer dizer, se você receber alguma coisa, está em dúvida, é só acessar o observatório. Nós, inclusive, remodelamos todo o site do observatório, Carol, que vai voltar ao ar agora no comecinho de março. Olha que maravilha. Né? E já fizemos quase em torno de 5.000 checagens, né? Desde 1º de abril de 2020, é o dia da mentira em 2020. Né? Eu lembro, a gente fez matéria, né, professor? A gente fez matéria, e estava começando a pandemia, aquela loucura de informação falsa. E nós já fizemos mais de 5.000 verificações. Uma diferença do nosso observatório é que nós não somos uma agência de checagem. A gente não sai por aí validando o que as pessoas disseram ou não. Sim. Nós usamos técnica de perícia. Então, qualquer pessoa que estiver em dúvida, receber um áudio, um vídeo, uma imagem, um link, um texto, um perfil de rede social, eu desconfio daquilo, manda para nós. Nós, com técnicas periciais, verificamos se aquilo é verdadeiro ou qual que é a confiabilidade daquele conteúdo e retornamos para a pessoa, olha, você pode compartilhar que isso é minimamente seguro ou não compartilhe. Então, é uma visão diferente das coisas e o nosso observatório vai estar aberto a partir do começo de março novamente para receber as demandas. Vamos fazer matéria de novo, E professor. quando tiver o link novo, eu já passo para você divulgar. Por favor, não, a gente já faz nova matéria, todo mundo. porque é muito importante as pessoas saberem que da mesma maneira que a gente tem muita fraude, muito golpe, a gente também tem muito auxílio do outro lado. É esse auxílio que a gente tem que compartilhar nas nossas redes. Vou fazer um intervalo que o tempo está voando, né? Para o relógio aí para nós. E eu volto para a gente falar mais um pouquinho em relação aos ataques, né? Essa questão dos ataques da Rússia. E a gente encerrar o programa aqui com o professor, que vai voltar em breve, prometo. É um minutinho, eu estou de volta. Conheça o mais novo plano funerário de Poços, Plano São Luís, da Floricultura São Luís em frente ao cemitério, além de serviços funerários. Sem perder tempo, que já me avisaram que eu estou aqui no finalzinho do programa, tá? Eu não posso terminar esse programa sem fazer aquele comentário que nós deixamos para o final a respeito da Rússia, que está em todo o noticiário, gente. Infelizmente, essa história de terror, né, que nós estamos vendo as pessoas viverem. Fez os primeiros ataques militares à Ucrânia nessa quinta-feira e a gente está vendo tudo isso acontecer. E o que chamou muita atenção foi que horas antes de tudo isso, a Ucrânia sofreu um cyberataque, né? E o mais importante, os sites do governo ficaram fora do ar. Não sei se ainda estão, professora, eu não tenho essa informação. E o Brasil teve uma relação com tudo isso. Exato, Carol. E deixou a gente bem assustado, professor. Bastante. Ontem a gente acompanhou, a gente já monitora cyberataques todo dia, tem alguns mapas que nós acompanhamos, é como previsão do tempo, né? Quem lida com isso tem que acompanhar diariamente, todo. Enfim, nós fazemos a mesma coisa com os mapas dos cyberataques no mundo inteiro, para saber de onde vem, que grupos são e por aí vai. E ontem a gente observou alguns movimentos atípicos nesses mapas, com muitos tráfegos partindo da Rússia em direção à Sul-América, América do Sul, né, especialmente o Brasil, e voltando para a Ucrânia. Né? E no meio do dia, me parece, o presidente ucraniano disse ao seu povo, olha, vamos manter os serviços essenciais funcionando, porque ele já estava sabendo
que bancos, o próprio governo, plataformas de comércio eletrônico estavam sob forte ataque cibernético russo para tentar derrubar essas plataformas e, obviamente, colocar o povo ucraniano em uma situação ainda mais difícil. Ainda mais difícil, ainda mais Porque já não basta uma pandemia, agora uma guerra e agora sem acesso a absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso é terror, né, professor? Sim, isso é porque terror. Vamos imaginar uma situação bem típica. Você, com um aplicativo bancário, você consegue transferir um dinheiro para uma pessoa que está numa situação, às vezes, difícil ali, para que ela possa ir a um mercado mais próximo e comprar alguma coisa. Agora, se você perde o acesso ao sistema bancário eletrônico, não consegue fazer uma transferência, imagine a situação de caos que ainda fica maior, né? Então, esses cyberataques preocuparam bastante. Mas e agora, professor, o que vem? Saber se o Brasil participa disso enquanto governo ou enquanto empresa? São as duas vias que a gente considera, né? Esse tráfego pelo Brasil, esse tráfego de internet não é típico, não é comum. Então, isso foi alguma coisa bem orquestrada, bem pensada. E o que se precisa fazer agora é avaliar, estudar, analisar se tem participação de órgãos do governo, se tem participação de empresas brasileiras, porque empresas brasileiras têm interesses na Rússia, na Ucrânia, em todo lugar do mundo, né? Então, será que alguma empresa de tecnologia no Brasil abriu portas para que atacantes russos direcionassem o caminho do ataque por aqui, para não ficar tão evidente direto da Rússia para a Ucrânia, né? Enfim, para não evitar Existem rastros. possibilidades. Sim, existem muitas possibilidades. E que eu acho que a comunidade internacional, Carol, de alguma maneira vai pressionar não só o Brasil, mas todos os outros países que de alguma maneira ofereceram suporte tecnológico a esses ataques cibernéticos. Então, nós, brasileiros, vamos ter que responder em algum momento a essas demandas da comunidade internacional. Que entram como crimes cibernéticos, né? Porque o Brasil tem essa dificuldade, né, professor? Dúvida. Aqui o crime cibernético vira estelionato. Exatamente. Né? Então, e aí nós estamos falando de algo de alcance uma mundial. Uma grandeza, gente. Olha isso aí, pelo amor de Deus, derrubar. De outro nível, né? E que, imagina, uma situação como essa, de mas não é um cyberataque que vai matar as pessoas. Vai. Porque vai colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade ainda maior. E, obviamente, pessoas em situação vulnerável estão muito mais expostas à morte, a serem atingidas por... Ou tirar sua própria vida, até num momento desse, né? Então, igual você falou, diminuir o crime cibernético a uma segunda, terceira categoria, isso é um dos grandes erros que a gente comete. Mas quando se fala nisso em nível mundial, a cobrança é muito maior. E eu acho que nós, brasileiros, seremos sim chamados a dar uma resposta. Deixa eu fazer um giro de notícia que a gente finaliza o programa de hoje. Governo lança documento de identificação nacional para substituir o RG. Nova carteira terá prazo de validade e usará número do CPF. O documento antigo permanece válido por 10 anos. Anvisa aprova primeiro medicamento para prevenir a Covid-19. Por unanimidade, a agência liberou o uso emergencial do AZD 7442 da AstraZeneca. Imposto de renda. Restituição será paga por Pix e prazo para envio da declaração começa dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. Invasão russa faz barril de petróleo encostar nos $105. A alta da commodity tem impacto na inflação global. No Brasil, a política de preços da Petrobras utiliza o valor do barril e o câmbio para calcular reajustes. Então, né, e eu vou falar sobre tudo isso também na próxima semana. A gente vai receber mais um querido professor lá da PUC Minas, que gentilmente vai ceder para a gente, o professor Péricles. A gente vai falar exatamente, né, sobre essa questão dessa economia, o impacto no Brasil, né. A gente vai não estar olhando só para uma questão agora cibernética, mas por uma outra questão internacional mesmo, o impacto disso tudo no Brasil, no mundo, né. Vocês acabaram de ver aí, com tudo isso, o dólar já está em alta, ou seja, né, o mundo todo sofre com o que está acontecendo lá na Rússia. Professor, um minutinho para a gente acabar, eu tenho um monte de perguntas. Você pode voltar? Você não demora? Você manda. Você não demora, não? Porque essa internet não para, as coisas não param, então pauta é o que não falta. Ó, última pergunta para eu terminar, mas essa aqui não pode enrolar, hein? Certo. É sim ou não, tá? A gente tem visto documentários aí nas redes sociais, Netflix especialmente, documentários. O último documentário que estourou de audiência foi o Golpista do Tinder. Se vocês não assistiram, assistam. Também temos a Inventando o Ano, um novo que surgiu. Não sei se você assistiu. Sim.
Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, você acha que é válido? Esse tipo de documentário é válido para mostrar para as pessoas, né, o que aconteceu com aquelas pessoas e que você pode ser uma vítima também, ou não? Porque você acaba endeusando aí o golpista, levando em consideração que ele acabou de ganhar 150 mil após o documentário que tem empresa contratando ele. O que é inacreditável. E respondendo diretamente, Carol, as duas coisas, né? Então, Senão não vale, professor. Mas, assim, eu não vou ter tempo de debater isso. Eu acho que é válido por um lado, porque Sim. mostra uma realidade, uma coisa que existe, que está acontecendo. Mas por outro lado, realmente é perigoso. Você incentiva, sim. Eu disse agora há pouco, só para a gente encerrar, muita gente aprende golpes assistindo vídeo do YouTube. Sem dúvida. Né? Então essa coisa que a rede se retroalimenta e alimenta as pessoas, isso vale também para os criminosos. Então, todo tipo de conteúdo que estiver disponível em qualquer plataforma e que tenha um viés do crime, seja da sua dinâmica, da sua materialidade, da sua autoria, esses conteúdos servem para nos alertar, mas também servem para ensinar os criminosos o que fazer. Então, faça bom uso aí de você assistindo, né? Use pelo lado do bem sempre. Obrigado, viu, professor? Mais uma vez. PUC, muito obrigado mais uma vez. Muito feliz de você estar aqui comigo. Este programa você precisa assistir na reprise, precisa chamar pessoas para assistir, porque é uma fase nova que nós entraremos enquanto comportamento humano. Então, domingo às 14h30. É um ótimo carnaval para você, né? Se cuide, se proteja. Semana que vem nós estamos de volta ao vivo e vamos sim analisar toda essa questão da Rússia e da Ucrânia. Eu te espero. Até lá.